Está começando mais um episódio da nossa série Gestão na Prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, donos e donas, empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras, como vocês quiserem se chamar. Sejam bem-vindos ao Gestão na Prática, que é uma série onde eu ensino na prática, passo a passo, sobre como você melhora a gestão da sua empresa, acelera os seus resultados e sai do caos para uma empresa lucrativa em 90 dias. Eu sou Marcos Leal, sou consultor empresarial, administrador de empresas e mentor de empresários e estou contigo nessa jornada. Como é que tá? Tudo bem? Se você chegou nesse episódio de hoje, episódio de número 26, é porque eu tenho certeza que você é uma pessoa que está extremamente atarefada. Eu sei que você precisa de tempo, que você quer organizar sua empresa, que você quer ter resultado. Eu sei que você tem uma rotina desgastante, que você tem a sensação de que trabalha muito, que as coisas não acontecem. Eu sei que esse episódio foi pensado para você. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre 5 hábitos ideais que vão levar a sua empresa para os 7 dígitos. A gente vai falar da rotina do empresário. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque a rotina do empresário é muito exaustiva, ela é muito cansativa. Durante os dias, durante o seu trabalho, você se desgasta muito. E muitas vezes, presta bem atenção, eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso. Muitas vezes você se desgasta e não gera o resultado que você gostaria. Mas vamos lá, antes da gente começar, já deixa o like no vídeo, já deixa o like aqui nesse episódio. Marcos, mas se eu não gostar, se você não gostar, você tira o seu like. Tá bom? Tá resolvido assim. Não gostou, tira o like. Simples assim, tá? E, principalmente, compartilha com outros empresários. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Não gostou do episódio? Deixa de se inscrever. Remove sua inscrição. Tá tranquilo. Por que eu sei que você vai gostar e você vai deixar seu like? Porque você vai compartilhar e que você vai se inscrever. Porque aqui a gente ensina na prática. O que muitos outros, gurus da internet fazem por aí, te ensinam fórmulas mágicas, aqui a gente te ensina prática, a gente ensina gestão técnica, Então, eu sou professor de administração, então aqui é totalmente diferente, Não tem aquela magia dos gurus da internet, e sim princípios, técnicas, ferramentas, fundamento técnico de gestão para você aplicar na sua empresa e ter resultado. Mas eu não sei se você me conhece, Então, talvez seja a primeira vez que você esteja aqui, eu ajudo empresários como você, dono e dona de microempresa, a estruturar a tua empresa organizada, E com essas aulas, com essa série de aulas, o nosso objetivo é que você tenha mais resultado dentro da sua empresa, Que você tenha mais êxito, Então, com o que eu compartilho aqui no dia a dia, no dia a dia, eu quero que você estruture o seu negócio, tenha processos organizados, que a sua empresa se desenvolva, que você desenvolva a sua equipe, desenvolva o seu time, para que você construa uma empresa que é lucrativa, que você saia do caos, que você saia de uma rotina exaustiva, que você saia de algo que não te faz bem, para uma empresa que vai ser sucesso, tá? Então, eu sou o Marcos Leal, estou aqui para trazer o melhor para você, o melhor conhecimento possível, e hoje a gente vai falar sobre a rotina do empresário e os 5 hábitos ideais que vão levar a sua empresa para os 7 dígitos por ano. E por que a gente fala sobre isso, Por que a gente vai falar sobre esse tema, Porque é o seguinte, não é qualquer rotina que te leva para o resultado que você quer, tá? Hoje eu montei até um roteiro aqui justamente para não perder nada do conhecimento técnico, nada daquilo que é importante para você. E, de fato, eu vou te entregar um passo a passo, tá? Eu não vou te entregar aqui algo que depois você vai ficar, mas ele falou e não trouxe. Não, é prático, é técnico e eu vou trazer o passo a passo para você. E é o seguinte, presta bem atenção, não é qualquer rotina
que faz com que a tua empresa tenha resultado, tá? Você não vai conseguir fazer com que o seu negócio seja lucrativo, que o seu negócio seja eficiente, se você só apaga incêndio da tua empresa. Por que eu estou falando sobre isso? Porque empresário não foi feito para apagar incêndio, tá? Empresário foi feito para fazer a empresa crescer. A função do empresário dentro de uma empresa é fazer a empresa crescer. Então a sua rotina, ela tem que ser uma rotina de foco, tá? A rotina de um empresário que cresce é uma rotina de foco, tá? Foco aonde? Foco no crescimento, foco em processos, foco em desenvolvimento, foco em inovação. Mas qual é a diferença? Tá? Talvez hoje você seja uma pessoa que a tua rotina, sabe o que é? É ficar resolvendo pepino todo dia, o dia inteiro. É você não ter tempo para pensar na tua empresa, para criar um planejamento, para estruturar metas. Acertei? Eu acredito que você é essa pessoa. Você é a pessoa que não tem tempo hoje para planejar, para pensar no seu negócio, para estruturar a tua empresa. E sabe qual é o problema disso? O problema é que ninguém pode fazer isso por você. Ah, Marcos, mas aí eu posso contratar uma consultoria e olha, eu vou te falar, tá? E eu vou te dizer aqui. Eu, Marcos Leal, já fui esse consultor que vendia e entregava essa solução para os meus clientes. E eu vou falar para você uma coisa, tá? A chance disso funcionar é muito pequena. Sabe por que é muito pequena? Porque tudo aquilo que a gente encontra de mão beijada, a gente não dá valor, tá? Quantas e quantas vezes eu já fiz planejamento de marketing para cliente, já fiz planejamento estratégico, já fiz planejamento de vendas e nada foi executado. Ou quando eu tinha a sorte de ver a execução, era mal feito. A execução era mal feita e o resultado insatisfatório. Então eu percebi que por mais que eu fosse até a empresa e por mais que eu fizesse, só o dono e apenas o dono é a pessoa que vai se motivar a fazer quando ele entender que aquilo é responsabilidade dele. Então você precisa virar essa chave e precisa sair dessa caixa, né, desse pensamento quadrado. Você não está dentro da sua empresa todos os dias para resolver problemas. Você não está dentro da sua empresa todos os dias para resolver pepino. Não é... Ah, Marcos, então quer dizer que se tiver problema não sou eu que vou resolver. Não é isso. Tem problemas que só você pode resolver, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você não está na empresa só para resolver problemas. A sua principal função como empresário, como empresária, não é resolver problemas. A sua principal função como empresário e como empresária é de fazer a sua empresa crescer. Essa é a sua função. E como que você consegue? Através de uma rotina empresarial de sucesso. É aquela rotina onde você vai ter foco, a rotina onde você vai ter clareza, a rotina que te traz propósito. Ah, Marcos, mas esse negócio de propósito, de clareza, de foco, o que é isso? Para mim, a minha rotina é ganhar dinheiro. É claro, isso é óbvio, isso é uma coisa que todo mundo vai falar. Todo mundo, no fim das contas, e olha, a ética da empresa é gerar lucro. Só que, quando você tem foco no dinheiro, quando você tem foco só no dinheiro, só no resultado final, você esquece que dinheiro, no fim das contas, para qualquer empresa, é só o resultado. E o que vai trazer lucro verdadeiramente para a tua empresa e o que vai fazer a tua empresa de fato atingir os 7 dígitos por ano são os processos. Só que você está tão imerso e tão cego, focado só no dinheiro, que você esquece o principal, que é o que eu tenho que fazer para gerar dinheiro para a minha empresa. Pegou? Pegou essa sacada aqui?
Então presta bem atenção, a gente não está falando de encher tua agenda de tarefas, eu não estou falando sobre isso. Não é sobre acordar 5 da manhã e dormir meia-noite. Não é sobre trabalhar que nem um maluco, que nem um robô. Não é. Isso não vai trazer o resultado que você quer. Por quê? Porque trabalhar mais não vai trazer o resultado que você precisa. Tá? Então não pense que, então eu entendi. Fazer minha empresa crescer é fazer muito mais coisas e gerar muito mais resultado. É você trabalhar de forma inteligente. Como? Focando nas ações que trazem os resultados que você está buscando. Então, um grande ponto aqui que a gente precisa levar em consideração é: eu não sou a pessoa que vai fazer tudo, mas eu vou fazer 20% que vai gerar os 80% de resultado. E isso aqui não é papinho de coach motivacional, sabe? E nada contra os coaches. Na verdade, eu acho coach. Inclusive, eu sou coach. Sou business coach. Então, sou treinador de empresários. Tá? Não é papinho de motivação aqui. É coisa séria. A gente está falando de gestão na prática. A gente está falando de rotina com visão estratégica. Tomada de decisão e resultado no caixa. Então, quando eu falo para você que ficar resolvendo pepino, ficar apagando incêndio, ficar resolvendo problema de colaborador, de cliente todo santo dia, não vai trazer o resultado que você quer, não quer dizer também que você vai ter que sair adoidado fazendo um monte de outra coisa, sabe? Não é isso, tá? Então, o que você precisa é ter uma rotina produtiva que te traga os resultados que você quer. É você realmente focar nas ações que realmente trazem resultado para a empresa. E aí, o que eu estou falando das ações que trazem resultado é diferente. Por exemplo, não é você ir lá e atender o cliente no lugar do seu colaborador. Não. Mas, por exemplo, pode ser treinar o teu colaborador para que ele possa atender o teu cliente melhor. Então, entenda que você é a pessoa que faz a tua empresa crescer e os colaboradores fazem a empresa funcionar. O teu time executa, tá? Então pensa, tu é o técnico do time de futebol. Tu não entra em campo para jogar. Mas sem você, o teu time não joga de forma organizada. Então esse é o primeiro ponto aqui que a gente precisa entender. E aí, vamos estabelecer uma diferença aqui, só para a gente focar. Presta bastante atenção aqui. A rotina produtiva, tá? A rotina produtiva, ela tem foco em atividades que constroem a empresa. A rotina produtiva do empresário, ela tem foco nas ações, nas atividades que constroem a empresa. Marcos, mas quais são essas ações? Depende. Por exemplo, em alguma empresa, pode ser você estar em contato com novos fornecedores, com fornecedores mais competitivos, por exemplo. Isso pode ser o resultado final da tua empresa. Em outras empresas, por exemplo, pode ser o treinamento constante e o desenvolvimento da equipe. Por exemplo, se a tua empresa ela tem um time de vendas focado, né, em vendas, o teu grande trabalho ali é treinar a tua equipe, é treinar o teu time para que esse time gere o resultado. Então, pensa bastante, tá? A rotina produtiva, ela é focada nas ações que fazem a tua empresa crescer a cada dia. Agora, a rotina ocupada, que é diferente, tá? Ocupado é diferente de produtivo. Às vezes você está ocupado rolando o feed do Instagram. Isso não é produtividade. Muitas vezes você vai terminar o seu dia, você vai achar que fez um monte de coisa e no final do dia você não fez nada. Por quê? Porque você ficou o tempo todo ocupado rolando feed, respondendo mensagem do WhatsApp, olhando e-mail, só que o que você realmente deveria fazer, você não faz. Você não aguenta ver uma notificação do teu celular que você já vai ver. Eu era assim. Eu era essa pessoa. Até eu me libertar e começar, por exemplo, pelo WhatsApp. Hoje, nenhuma das notificações do meu WhatsApp, elas não tem notificação. Não chega a notificação para mim, não mostra a notificação. Por quê? Porque isso me dá a liberdade de eu responder
eu abrir e acessar o meu WhatsApp na hora que eu quiser, na hora que eu escolher para fazer isso. Porque imagina, Marcos, mas eu não tenho problema com isso. Marcos, mas para mim é tudo bem, a notificação chega lá, mas eu não abro o celular. Você não abre o celular, mas o que acontece? A notificação chega, você está aqui, ó, trabalhando. A notificação chega, você faz isso aqui, ó. Você não abriu a notificação, você não pegou o celular, mas você já desviou seu foco. E principalmente se for uma pessoa curiosa, então acabou. Você tá aqui, ó, aí você fica, né? Aí você volta, aí você tá maluco, a tua cabeça tá só pensando na notificação que tu recebeu. Aí o que você faz? Não, peraí, deixa eu tomar uma água. O tomar uma água é só uma desculpa para você abrir o celular. Então, o ponto é entender o que é produtividade e o que é uma rotina ocupada. Então não pensa que, respondi um monte de e-mail, mandei não sei quantas mensagens, falei com não sei quantos clientes. Isso não é ser produtivo, tá? Isso é estar ocupado. É você estar sempre correndo atrás de resolver um problema, de atender uma pessoa, mas tipo assim, é como se você estivesse correndo numa esteira. Você corre e não sai do lugar. Tá? É como se você estivesse correndo uma maratona de 42 quilômetros em cima de uma esteira sem sair do lugar. Agora, a produtividade é diferente. A produtividade ela vai te levar para onde você quer. A produtividade ela vai trazer você para onde você quer. Ou seja, para o crescimento e para a construção do seu negócio. Tá? Então aqui ó, a gente estabeleceu. Você entendeu agora o que é uma rotina produtiva, o que é uma rotina ocupada, você entendeu o que você precisa fazer para... Entendeu o que você precisa fazer? Não. Você entendeu por que você precisa mudar. Você entendeu por que você tem que dar o próximo passo. Você entendeu por que você tem que mudar a forma com que você está pensando, mudar os seus hábitos, mudar a sua rotina, mudar a tua forma de enxergar, né, o teu negócio, a forma com que você atua na sua empresa para que você tenha resultado. Então, ó, agora que a gente estabeleceu, eu vou te dizer exatamente o que vai acontecer quando você começar a mudar isso, tá? Então, presta bem atenção, ó. Quando você começa a enxergar, né, isso, você precisa entender o seguinte, ó. Você vai começar a dominar a tua rotina. Assim que você começar a dominar a tua rotina, você vai começar a melhorar o controle da gestão da sua empresa. Por quê? Porque isso começa de você. Se você não tem nem controle de si mesmo, como é que você vai ter controle do seu negócio? Tá? Quando você assume a tua rotina e você entende aquilo que é importante, aquilo que realmente exige dedicação do seu tempo, você começa a controlar a tua empresa e você começa a controlar as suas atitudes em busca do crescimento, da construção do seu negócio. E aí o que acontece? Quando você começa, esse é o primeiro ponto, tá? Você já se conscientizou, agora que você está começando a dominar a tua rotina, tá? Aí vem o primeiro benefício. Qual que é o primeiro benefício? O benefício é, você para de só resolver pepino. Você para de apagar incêndio. Por quê? Porque você, primeiro que talvez você já comece a prever essas coisas e você já comece a prevenir isso do que, de fato, remediar. Porque apagar incêndio é remediar um problema. Então, a melhor forma de remediar é o quê? Prevenindo. Ou seja, criando uma estrutura, uma organização que eu, antes de qualquer coisa, antes de ter um problema, eu de fato, eu tenha algo que minimize a possibilidade disso acontecer, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo benefício aqui? Você começa a criar um caminho, uma jornada aonde a tua empresa ela começa a crescer. Por quê? Porque você começa a visualizar isso. Você começa a visualizar onde tua empresa está e você já começa a criar pontos, tá, de crescimento. Você já começa a criar objetivos, você já começa a criar
pontos de visão. Ó, minha empresa agora, pô, eu quero que minha empresa venha para esse ponto. Eu quero que minha empresa chegue nesse patamar. Eu quero que minha empresa atinja esse faturamento. Eu quero que minha empresa tenha esse volume de clientes. Eu quero que a minha empresa atenda essa determinada região. Por que você começa a enxergar isso? Porque você saiu de trás dos incêndios. Você saiu de trás daquela fogueira que você estava, de só incêndio, só problema. E agora você está olhando, de fato, para o que realmente importa, que é fazer a tua empresa crescer, tá? E aí, quando você começa a olhar para isso, você começa a criar essa jornada de onde você está para onde você quer ir, você começa a, primeiro, ganhar tempo, depois, tua energia ela muda consideravelmente, porque o teu foco é outro, e outra, você vai ter consistência, você vai construir esse caminho, você vai evoluir nesse caminho, tá? Então, isso é muito importante, tá? Então, ó, foca nos benefícios. Você vai parar de correr atrás do próprio rabo, como os cachorros fazem. Você vai parar de correr uma maratona em cima de uma esteira. Você vai ganhar tempo. Você vai olhar para o crescimento da sua empresa. Você vai assumir o controle do teu negócio. Tudo isso porque você vai mudar o teu foco. Você vai deixar de ser... Você vai construir uma rotina de hábitos que fazem a tua empresa crescer para isso. Então, você vai deixar de ter uma rotina de incêndio, uma rotina de problema, uma rotina de só ir para a empresa para resolver pepino, para uma rotina que faz a tua empresa crescer, tá? Então, você pode até pensar assim, Marcos, mas eu não tenho tempo para isso. Marcos, mas eu não tenho tempo nem para me coçar. Se você falou isso, se você está ouvindo isso, e você falou isso para mim agora, presta bem atenção. Vou até tomar água aqui antes de te falar. Se você está dizendo para mim, ou melhor, né? Você está querendo dizer isso para você mesmo. Marcos, fala isso, eu não tenho tempo nem para me coçar. Cara, vou falar uma coisa. Se você está dizendo isso, é justamente por isso que você precisa aplicar o que eu estou te ensinando aqui e construir essa rotina de sucesso, essa rotina de produtividade para você. Por quê? Porque isso é que vai trazer o tempo para você. Isso é o que vai gerar tempo de qualidade para você, tá? Você pode até dizer também, mas minha empresa é diferente, todo dia é uma loucura. Deixa eu te falar aqui. Eu já atendi mais de 200 empresários, tá? Então, tudo que você imaginar de problema, de pepino, de correria, disso, daquilo, eu já sei. Até porque eu também passo por isso aqui, tá? Então é o seguinte, se você passa por isso, tá? Você precisa de estrutura, você precisa de tempo, você precisa de estrutura, tá? E se o seu dia ele não tá organizado, não tá estruturado, você vai continuar tendo surpresa, sabe por quê? Porque você não vai ter tempo para planejar o teu negócio. Você não vai ter tempo para organizar o teu negócio, você não vai ter tempo para estruturar a tua empresa, tá? Então, aí, outra coisa que eu já ouvi de outras pessoas, você pode dizer também, mas eu sou intuitivo, eu não gosto de rotina, eu não gosto de nada que me prenda. Vou dizer uma coisa para você, quando você não tem rotina, você fica à mercê daquilo que aparece para você fazer. Então, quando tu tem rotina, tu tem que ficar lembrando. Quando tu não tem rotina, tu tem que ficar lembrando das coisas. Mas tem que fazer isso, né? Mas tem que fazer aquilo. Não, quando tu tem rotina, você segue um passo a passo, você libera a tua mente, você libera o teu tempo, você libera o teu foco para aquilo que realmente importa. Então, por exemplo, hoje eu não sou o tipo de pessoa mais que fico tentando lembrar de tudo. Para isso eu uso ferramentas, eu uso o Google Agenda, eu uso o ClickUp, eu uso várias ferramentas que vão lá e me lembram daquilo que eu tenho que fazer. Então eu estruturo a minha rotina, o que eu tenho que fazer, os meus objetivos, as minhas metas, e eu vou lá e na hora certa as ferramentas me lembram. Por quê? Porque isso é o que traz a minha produtividade.
Então, ó, rotina liberta. Ela tira você das tarefas repetitivas e te deixa livre para pensar em decisões importantes. Então, ó, na tua rotina você vai colocar lá tudo o que você tem que fazer. Ah, eu tenho uma rotina aqui de gestão financeira. Ah, eu tenho uma rotina aqui de processo de marketing. Pô, estrutura o teu momento, tá? E você vai aprender isso hoje aqui, tá? E ó, tá gostando? Então deixa o teu like. Tá gostando da aula? Deixa o like aqui, tá? Por que que isso é importante? Porque se você tá gostando da aula, se essa aula tá sendo bacana para você, o teu like faz com que, se você tá assistindo no YouTube, se você tá assistindo no Spotify, o teu like faz com que a plataforma entregue para mais pessoas. E aí, ó, eu tô dando esse conteúdo de graça para você e você pode me ajudar com um simples like, com um simples gostei. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque esse conteúdo aqui, cara, esse conteúdo aqui vale ouro. E eu faço de graça. Até quando eu vou deixar ele disponível, eu não sei. Mas é um conteúdo gratuito para você, tá? Então, ó, voltando aqui para a nossa aula, tá? A gente agora entendeu o que é uma rotina produtiva, o que é uma rotina ocupada. A gente entendeu os benefícios de estruturar uma rotina que traz resultado, né? A gente entendeu, né? E eu te expliquei na prática, principalmente o que você... Ah, porque isso, ah, porque aquilo, as desculpas que todo mundo tem, aqueles pensamentos intrusivos que fazem com que você queira desistir das coisas. Eu trouxe para você aqui vários desses pensamentos justamente para você não fazer isso e sim colocar em prática. E agora eu vou te ensinar a construir essa rotina, porque é prática. Então não adianta só vir aqui e te explicar o porquê e te trazer esse conhecimento e aprofundar nos benefícios sem te mostrar como fazer. Então eu vou começar falando aqui principalmente do que você erra na hora de construir e na hora de aplicar a tua rotina. Ó, o que acontece, tá? O primeiro erro que as pessoas fazem quando elas querem montar uma rotina de sucesso, uma rotina produtiva para elas, é copiar a rotina de alguém. Por que elas querem copiar a rotina de alguém? Porque elas vão buscar a inspiração de outras pessoas. Então eu não vou chegar aqui para você e vou dizer, ó, faça isso, isso e isso, e a tua rotina assim, assim, assado. Não, porque não é esse o ponto. Mas onde que eu vou tentar te ajudar aqui? Na estrutura da rotina. Então, ó, te dizer que você acorda às 5 da manhã, não sei o quê, planilha, não sei quantas tarefas, não sei o quê. Ó, isso é loucura. Cada rotina funciona para cada pessoa diferente. Então você vai encontrar essa estrutura de rotina para você. Então, por exemplo, para mim o que funciona é usar o ClickUp, é usar o Google Agenda, é acordar às 6 horas da manhã, né? Então, tem pessoas que vão lá, acorda 5, acorda 4, não sei o quê, e porque é de madrugada, e nananã. Não, para elas pode funcionar. Para mim não funciona. Então, isso vai de cada um, certo? Então, ó, a primeira coisa que você tem que pensar é não tenta copiar a rotina dos outros, tá? Faz uma autorreflexão, uma autoanálise, construindo o teu dia, entendendo o teu dia, para você ver como você vai montar a sua rotina, tá? E aí como é que você faz? Você cria uma rotina baseada no seu papel, baseado no teu dia a dia, baseado no teu papel como empresário. Então, ó, você vai criar uma rotina com espaço para você pensar. Você vai criar uma rotina com horários para que você não faça nada além de, por exemplo, tomar decisões importantes. Então, por exemplo, eu vou implementar uma nova linha de produtos. Cara, reserva um tempo na tua agenda como uma atividade de trabalho para você pensar nessa linha de produtos que você vai implementar na tua empresa, tá? Então, a tua rotina ela tem que ser focada naquilo que realmente é importante, que vai gerar resultado para você. Se você vai acordar às 5 da manhã, não sei. Se você vai acordar às 10 da manhã, não sei. Mas você tem que buscar aquilo que funciona para você. E agora eu vou trazer
cinco passos, tá? Para você criar uma rotina que vai te tirar do incêndio, que vai te tirar das emergências, que vai te tirar dos pepinos do dia a dia da tua empresa. Então, ó, vamos começar com o primeiro passo, tá? Qual que é o primeiro passo? Até aqui você entendeu o que você deve fazer e o que você não deve fazer. O primeiro passo é agende o momento de dono todos os dias. O que é esse momento de dono? Você vai reservar 30 minutos do seu tempo, mesmo que 30 minutos, 1 hora, enfim, para você pensar na tua empresa, não dentro dela, mas na tua empresa no futuro. É esse momento que você vai olhar para os números do teu negócio, que você vai ajustar a estratégia, que você vai criar planos de ação. Então você tá nesse momento você tá focado em entender como a tua empresa está acontecendo e criar o planejamento que você precisa para levar a tua empresa para onde você quer. Certo? Então, esse é o primeiro momento, é um momento sagrado ali. Começa o dia olhando para o teu negócio. Como é que está o faturamento? Como é que tá as minhas despesas? Como é que está o meu caixa? Como é que está a satisfação do meu cliente? Como é que estão as minhas entregas? Como é que está o meu marketing? Como é que está meu vendas? Como é que está a minha produção? Como é que está a minha gestão de estoque? Então aqui, nesse momento, você está focado em olhar para o teu negócio fora dele e ajustar os planos de ação para que o teu negócio vá para onde você quer. Primeiro passo é isso, tá? Segundo passo, você vai fazer uma lista de 5 atividades diárias. 5 atividades, tá? 5. Você vai pegar o papel, o seu bloco de notas do celular, o seu Google Agenda, enfim. E você vai fazer o seguinte. Você vai listar 5 coisas que você vai fazer. Tá? E aí, você vai fazer uma análise. E essa análise de cada uma das coisas, você vai se perguntar. Isso deve ser feito por mim? Isso é o papel do dono da empresa? Ou pode ser feito por outra pessoa? Se isso só pode ser feito por mim, você vai deixar na tua lista. Se você olha para isso e fala, não, fulano pode fazer, você vai delegar isso para outra pessoa. Se você quer aprender mais sobre delegação, a gente tem um treinamento muito direto ao ponto, chamado Delegação de Alta Performance. Custa R$ 67,00 para você aprender a delegar tarefas. Ah, Marcos, mas eu não sei delegar. Esse treinamento vai te ensinar por R$ 67,00. Tá? E a partir disso daqui, você vai começar a mapear aquilo que é importante e aquilo que pode e deve ser delegado para outras pessoas. E aí você vai fazendo o quê? Você vai liberando o tempo da tua rotina. Você vai liberando o tempo do teu dia a dia. Quando você começa a perceber que tem tarefas que eu não preciso fazer, que eu posso delegar, você vai começando a quê? Criar espaços na tua agenda. Você vai começar a criar lacunas na tua agenda. Então, o primeiro ponto é criar o momento do dono da empresa, que é de 30 minutos a 1 hora, onde você vai olhar para a tua empresa, os indicadores, para os resultados e criar os planos de ação para fazer a tua empresa crescer. O segundo ponto é criar a lista das 5 atividades diárias que você vai fazer. Ah, Marcos, mas só 5 atividades? Cara, atividade de dono de empresa, às vezes 5 nem dá. Tá? Às vezes é 1 ou 2. Hoje, por exemplo, eu passei o dia todo fazendo uma única coisa. E agora, no momento que eu estou gravando essa aula para vocês, são quase 6 horas da tarde. Então, às vezes, o trabalho do dono é um trabalho que, às vezes, você vai fazer uma única atividade, mas essa uma única atividade vai gerar o resultado, 80% dos resultados do negócio. Por quê? Porque eu estou focado em fazer aquilo que faz a minha empresa crescer, tá? Segundo ponto número 2, listar suas 5 atividades. E aí a gente vem para o ponto número 3 agora. O seu terceiro hábito é criar rituais semanais de alinhamento com a sua equipe.
Eu conheço pessoas, toda vez que eu estou conhecendo novos empresários, né, estou visitando novas empresas, eu sempre faço uma pergunta. Eu sempre vou lá e pergunto, você faz reunião com a tua equipe? Faço. Ah, você faz qual período? Não, todo ano eu faço reunião. Eu vou até tomar água aqui, porque isso é até... Né? E eu falo assim, cara, eu faço reunião todo dia. Aí parece, dá a entender, né? A pessoa toma um susto e fala assim, nossa, todo dia. Né? Dá a entender que é aquela coisa chata. Não, mas você tem que entender o seguinte, reunião é alinhamento. Quanto mais você alinha, quanto mais você está em congruência com a tua equipe, quanto mais vocês estão alinhados, buscando as mesmas coisas, melhor é o resultado. Então, ó, você vai criar rituais semanais de alinhamento com a sua equipe, tá? A falta de rotina de equipe, ela gera uma sobrecarga. E essa sobrecarga, ela é uma sobrecarga onde você, que é o dono. Por que você fica ocupado? Porque você não faz alinhamento com a sua equipe. Aí eles não fazem o que tem que fazer. O que você faz? Você vai lá e assume e você tem que fazer. Né? Então, ó, estabelece uma reunião semanal, curta, de 20 a 30 minutos, para você alinhar tudo o que precisa ser feito naquela semana. As metas, entender as dificuldades. E isso vai trazer a diferença. Por quê? Porque você vai alinhar com todo mundo a responsabilidade para que essas pessoas entreguem os resultados e você vai monitorar essas execuções. Então, ó, terceiro ponto, criar o hábito de fazer reunião semanal. Alinhar com a tua equipe. Eu faço alinhamento mensal, semanal e diário. Por quê? Porque isso sempre traz o nosso time, a nossa equipe, a nossa execução para o foco do planejamento, para que a gente não perca o foco no planejamento. O quarto ponto, quarto hábito, tá? A gente já falou do teu momento de dono, a gente já falou do segundo ponto, que é criar a lista de 5 coisas. O terceiro ponto, que é o alinhamento estratégico com a tua equipe. O quarto hábito agora é a estrutura da tua semana em blocos de tempo. Então, ó, fui lá, você vai entender quais são as demandas que você tem. São reuniões, planejamento, análise, né, desenvolvimento da tua equipe. Cara, cria blocos de tempo para a tua semana. Então, por exemplo, na segunda-feira eu faço análise financeira da semana. Aí eu faço isso por 2 horas. Então, você já separa esse bloco na tua agenda. Eu faço o planejamento estratégico, eu faço o planejamento da minha semana. Eu faço o planejamento das demandas que tem que ser feita na sexta-feira ou na segunda-feira, por exemplo. Então, ó, você já reserva esse tempo. Você vai organizar o teu trabalho, você vai organizar a tua agenda em espaços de tempo. Então, na terça-feira de manhã é o momento que eu gravo conteúdo, por exemplo. Na quarta-feira eu faço isso, na quinta eu faço isso. Então você já tem estruturado. Por exemplo, eu só atendo os nossos clientes de consultoria e mentoria no período da tarde. Por quê? Porque o período da manhã sempre é focado em desenvolver as nossas aulas, em desenvolver os nossos conteúdos, em gravar, por exemplo, uma aula como essa, que hoje não foi possível, porque a gente teve uma demanda que mudou toda a minha rotina, né? Mas esse é o foco, é você separar blocos. E uma coisa importante, que inclusive é um exemplo meu, né? Nem sempre aquilo que você planejou é o que vai acontecer. Agora, se você não tiver organização, aí é que a coisa não acontece. Mas, quando você se organiza, o máximo possível você se esforça para que aquele planejamento seja executado. Então, ó, quando você estrutura a tua semana em blocos, as tuas atividades em blocos, você cria uma constância, tá? No teu dia a dia. E principalmente, você começa a criar um bloqueio que evita que você seja dominado pelos imprevistos da sua empresa. Por quê? Porque você vai estar ocupado já com ações que fazem o seu negócio crescer, ao invés de você estar atento nos problemas que acontecem e tentar resolver todos os problemas que acontecem lá, sabendo que a esmagadora maioria dos problemas da sua empresa podem ser resolvidos pela sua equipe, tá?
Então, esse é o nosso quarto hábito, né? E o quinto e último hábito é o hábito da revisão semanal da sua rotina. Então, por exemplo, toda sexta-feira você vai reservar ali de 15 a 30 minutos para você principalmente entender o que funcionou e o que não funcionou. O que travou a tua empresa, o que travou a tua agenda, o que impediu de você executar aquilo que você planejou, aquilo que entender, por exemplo, aquilo que funcionou super bem, aquelas tarefas que você achou que ia gastar muito tempo e na verdade foram tarefas super de boas, super rápidas. Então, vai ser um momento de você refletir, de você fazer uma reflexão do teu dia, do teu momento, para que isso sirva para você melhorar ainda mais a tua rotina. Quanto mais você faz essa análise, melhor é a programação da tua rotina, tá? Então, isso vai ajudar muito. Então, vou recapitular aqui, ó. Qual foi o nosso primeiro hábito? O nosso primeiro hábito foi o agende o momento do dono de 30 minutos a 1 hora para você olhar o teu negócio por fora, não por dentro. Para você olhar os indicadores, para você olhar o que está funcionando, para você criar os planos de ação. O segundo hábito, listar as tuas atividades e fazer a classificação daquilo que você vai executar para aquilo que você vai delegar. O terceiro hábito, criar os rituais de alinhamento com a tua equipe semanalmente, né? Ou seja, ter mesmo esse contato toda semana com todo mundo e fazer todo mundo entrar na mesma onda, todo mundo seguir os mesmos objetivos. O quarto hábito é o hábito da estrutura da sua semana em blocos. É separar o teu tempo em blocos para que a tua semana ela seja mais produtiva. E o quinto e último hábito é o hábito da revisão, onde você analisa o que foi feito, analisa o que deu certo, o que deu errado e melhora para construir tua rotina. Agora fala para mim, esse episódio foi ou não foi sensacional? Você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Spotify, fala para mim se esse episódio não foi incrível. E eu tô trazendo para você que é prática, não é teoria não. E outra, eu tô trazendo para você aqui, eu tô entregando coisas aqui que eu deveria cobrar, né? E tem pessoas que vão lá te entregar isso na internet e não vão te dizer o que fazer. Não vão te dizer como fazer, sabe por quê? Porque eles querem que você compre deles. Eu também quero que você compre as nossas soluções, que você entre para o administrador de resultado, mas que você entre porque você está vendo o valor que a gente entrega para você. Não porque você entrou, assistiu o conteúdo pela metade, para assistir o resto você tem que pagar. Não é isso que eu quero. Eu quero que você venha porque você vai ter muito mais resultado, tá? Então, ó, já deixa o like e comenta aqui qual foi o principal aprendizado, tá? E principalmente, deixa um comentário aqui e fala para mim o que mais te prende no operacional da tua empresa, tá? Compartilha esse episódio, traz mais pessoas, cada vez mais, ó. Quando você leva esse episódio para alguém, tá? Quando você leva esse episódio para outras pessoas, é você que está fazendo o bem para ela, tá? Então você que está multiplicando isso e gerando valor na vida dessa pessoa, beleza? Então esse foi o episódio número 26 do nosso Gestão na Prática. Falando sobre a rotina do empresário e os 5 hábitos ideais que vão levar a sua empresa para os 7 dígitos por ano. Então é isso, ó, coloque em prática, tá? Deixa o teu comentário para eu saber o que é que tá te travando, que eu mesmo vou responder e vou te ajudar. Beleza? Te vejo no próximo episódio, um abraço e até a próxima.